Há 4 semanas eu não consigo postar vídeos nesse canal. Sim, nós pegamos o Covid e por muita sorte conseguimos nos recuperar bem. Hoje eu vou contar para vocês, compartilhar com vocês um pouco como foi esse processo, porque eu sinto que é muito importante falarmos sobre isso. Olá, eu sou Marcel Fajonato, você está na Vitaram e antes de mais nada eu quero te dar 2 avisos. Primeiro, provavelmente esse vídeo vai ter muitos cortes porque eu estou com uma tosse como sequela do Covid e não quis deixar de gravar esse vídeo. Segundo, quero pedir para que você se inscreva nesse canal, que você curta esse vídeo, que você compartilhe com aquelas pessoas que ou já tiveram o Covid ou que estão subestimando a coisa. Eu vou contar um pouquinho hoje de como foi um caso tranquilo, né? Porque por muita sorte a gente não evoluiu para a fase 2, mas é importante eu contar. Bom, nós pegamos o Coronga e foram dias muito difíceis e eu sinto que eu preciso compartilhar essa experiência. Então, quem sabe com isso alertar ou até ajudar de alguma forma, tá? Eu tive esse sentimento, ele me bateu muito forte, esse sentimento de compartilhar isso com vocês já tem um pouco mais de uma semana, mas eu não estava conseguindo gravar, não estava conseguindo falar muito. A minha voz ela tá um pouco mais grave e isso é uma das coisas que ficou. Então agora, hoje eu estou conseguindo um pouco mais aliviado falar sobre isso, né, com um pouco mais de fluidez na minha fala, né, mesmo porque isso também mexeu muito com a minha mente, com a organização das minhas ideias. Mas enfim, cá estou. Agora eu estou me sentindo bem para gravar, então eu quero deixar isso registrado, tá? E eu tento ao máximo dar ouvido às minhas intuições. E esse sentimento que veio uma semana atrás, eu entendo ele como uma intuição. Então, cá estamos. Esse vídeo provavelmente vai ficar longo, mais longo do que o habitual. Faz um bom tempo que eu não faço um vídeo nesse formato, onde eu venho aqui e falo tranquilamente. Então, peço que você fique até o fim. Tenho certeza que vai valer a pena. Na pior das hipóteses, vai servir como uma história, né? Algo que aconteceu com outra pessoa, que você pode, quem sabe, tirar algum proveito, tá? E para facilitar um pouco, para que eu possa falar mais livremente aqui, eu separei alguns tópicos aqui para eu acompanhar, para eu não perder a linha de raciocínio, porque eu ainda estou em dúvida um pouco com a minha organização das ideias. Então, vamos lá. Primeiro, falando um pouco sobre essa organização das ideias, isso foi muito chato nesse período e me forçou a ficar quieto, muito preocupado, né, porque as coisas não entravam em harmonia, eu não conseguia ter clareza, tá? Mas eu vou falar disso um pouco mais pra frente. Vamos falar um pouquinho de quando isso começou. Se você está acompanhando esse canal há algum tempo, você sabe que nós voltamos em fevereiro a postar vídeos com mais qualidade, né, com esse cenário aqui que você está vendo, com captação melhor, gravação melhor, enfim, né, e depois de 3 vídeos eu parei, foi por causa disso, né, então no dia 1º de março, tá, dia 1º de março foi um domingo, eu acordei bem, nós estávamos bem aqui em casa, eu e minha companheira Ariane. E ao longo do dia eu conversei com algumas pessoas que fazia tempo que eu não conversava e foi muito agradável e tal. Só que eu fui sentindo, sabe quando a sua energia vai acabando? Elvira, eu vou falar um oi aqui no vídeo. Fui sentindo como se a minha bateria estivesse acabando, como se eu tivesse feito muito exercício. E não foi o caso, era um final de semana, eu estava bem tranquilo. Nós vínhamos de uma semana anterior de muito trabalho, né, de muita organização das coisas. Então eu fui sentindo essa canseira, e quando foi umas 5, 6 horas da tarde, parecia que tinha acabado a minha bateria. Eu não tinha mais fôlego, não tinha mais força, me veio um cansaço muito forte e junto com esse cansaço uma febre muito alta. Então eu tomei alguns remédios para febre que a gente tinha aqui em casa, tomei bastante água, tomei um banho e deitei na cama
E lá na cama eu fiquei até o dia seguinte, quando eu acordei por volta das 10 da manhã e fui tomar café, fui tomar um banho, fui tomar outro remédio, voltei para a cama. Enfim, resumidamente eu passei a segunda-feira inteira na cama com febre alta, muito alta. Perdão, febre muito alta e, enfim, foi horrível. Delírios de febre, todo esse desgaste, né? E desculpem, a minha voz, a minha garganta ela ainda está um pouco difícil, mas eu quero compartilhar isso com vocês. Enfim, e aí na terça-feira eu ainda estava com febre, na terça-feira a coisa ainda estava um pouco pesada, ainda assim eu consegui à noite participar do grupo que eu tenho, um grupo de estudos taoístas, e a gente fez um encontro, eu me senti muito melhor depois do encontro, depois das ideias que nós trocamos, das conversas que nós tivemos, e bom, acontece que foi só acabar que voltou tudo. Comecei a ficar mal, bem mal, e nessa altura eu estava muito preocupado, né? Eu já tinha conversado com o médico daqui, já tinha marcado, agendado o teste para o Covid, mas o teste seria só na sexta-feira, então ainda tinha chão pela frente. E eu estava muito preocupado com a Ariane, né? E ela cuidando de mim, e eu querendo me isolar dela, mas eu assim incapaz de fazer nada, né? E por fim, na quarta-feira, ela ficou mal. Então, quando ela ficou mal, eu fiquei muito preocupado, né? Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre os meus sentimentos nesses primeiros dias, né? É um sentimento muito forte de letargia, de fraqueza, de incerteza, né? Um medo pairando no ar, uma insegurança muito grande, né? Porque quem está acompanhando as notícias, quem está conectado com o mundo está sabendo como estão os hospitais. E também nós tivemos uma particularidade que influenciou muito os meus sentimentos, que nós mudamos para Florianópolis há pouco tempo, nós nos mudamos para cá em outubro do ano passado. Então, nossos familiares, né, continuam lá em São Paulo, em Campinas, nossos amigos todos lá, tem um amigo aqui que se ofereceu para nos ajudar, que inclusive fez compras para nós, né, valeuzão Weber. E, enfim, né, os sentimentos eles eram muito bagunçados porque era muita incerteza e a única coisa que a gente podia fazer, né, era então tomar os remédios que o médico mandou e aguardar o exame para ver se era isso mesmo. Como eu falei, começou com a Ariane na quarta-feira, ela também teve uma febre muito forte, os 2 primeiros dias ela ficou de cama também, né, e por muita sorte parece que a gente começou a intercalar. Então, ao longo de todas essas semanas, quando ela começou a ficar mal, a gente teve uma coisa assim que eu achei muito curiosa e fui muito grato, que era os dias que ela estava pior, eu estava melhor, e vice-versa. Então a gente foi conseguindo intercalar, e um cuidando do outro, e um se ajudando, um ajudando o outro. Foi muito estressante, sabe? Ao mesmo tempo que foi uma bênção, porque a gente teve isso tudo, a gente teve só as coisas mais leves, né? A gente não teve falência dos pulmões, a gente não teve nada, nenhum agravante, né? A gente não ficou com falta de ar. Ela já chegou a desenvolver a ausência do paladar, a ausência do olfato, ela ficou com bastante dores no corpo. Eu já mantive, né, tanto olfato, paladar, tive poucas dores no corpo, mas eu desenvolvi uma tosse muito forte, uma tosse muito chata. Bom, falando na tosse, olha ela aí, né? Mas enfim, peço desculpas. Como a Ariane se sentiu? A Ariane ela se sentiu muito mal porque ela ficou com esses sintomas que eu comentei, né? Ficou sem parte do olfato, sem parte do paladar, por alguns dias, não foram poucos. Bem dizendo agora, na quarta semana, desde que isso tudo começou, é que ela está voltando a sentir com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de certeza, essas coisas todas, né? Então, foi muito complicado para mim e para ela, foi muito chato para mim e para ela a situação que nós ficamos, né? Porque o que acontece? Nós estamos aqui distantes das pessoas que mais se preocuparam com a gente. E por mais que nós dessemos notícias, ainda assim não eram suficiente, né? Porque a pessoa não está aqui olhando.
Então fica difícil, mas... Bom, essas pessoas à nossa volta, elas ligavam, se preocupavam, nossos pais, né, nossos amigos, conforme a coisa foi se agravando, a gente foi cancelando os nossos atendimentos, as nossas aulas, então essas pessoas todas que trabalham conosco, que nós atendemos, que nós auxiliamos de alguma forma, elas gostam muito da gente, então gerou uma preocupação e a gente sentia que precisava se abrir para essas pessoas para que essa preocupação diminuísse o máximo possível, né? E ao mesmo tempo aguardando o bendito do resultado, pensando, não, mas normalmente eu fico mal mesmo quando está muito calor, eu sinto muito calor e o calor me incomoda bastante, então eu tendo a tomar muita bebida gelada, enfim, ficar sem camisa e ventilador, então normalmente eu fico gripado quando está muito quente, mas não foi o caso, porque a Ariane mal fica doente, então dessa vez ela ficou. Bem, conforme o tempo foi passando, a gente foi ficando sem ter o que fazer, porque a gente não podia sair isolado, sem ter certeza que era coronavírus. E, enfim, né, nós nos demos conta de que o tédio da doença é algo muito difícil, muito chato, muito complicado. Não tinha mais o que assistir no Netflix, não tinha mais o que ver no YouTube, não tinha distração que fosse agradável, porque nós não estávamos bem. E olha que eu tô aqui, não entenda mal, não estou reclamando, eu estou falando para vocês sobre um caso de 2 pessoas que tiveram isso e ficaram em casa, que não precisaram ir para o hospital, e o quanto isso é difícil estando em casa, tá? Eu não quero nem imaginar como é no hospital, eu não quero nem imaginar os relatos que eu tenho ouvido por aí, vídeos como o do Spook Houses, dele falando de toda a dificuldade que ele passou por ter que ir para o hospital, as agressões que eles receberam por parte de funcionários, um absurdo, né? Então, perceba, eu não estou reclamando, eu estou dizendo aqui, e eu quero deixar isso muito claro, que não é uma gripezinha, que não é fácil, e olha que nós 2 aqui tivemos o melhor cenário possível. Nós não fomos para a fase 2 da doença, nós não precisamos ficar hospitalizados, nós não tivemos perdas na nossa capacidade respiratória, não ficamos sem voz, tá? Por mais que a Ariane tenha desenvolvido esses sintomas um pouco mais característicos do coronavírus, ainda assim ela está recuperando isso tudo. Eu tô com essa tosse alérgica, com esse pulmão cheio, mas isso vai passar, isso vai sair, entende? Então nós 2, nesse cenário que é extremamente bom, tivemos uma dificuldade muito grande para lidar com esses dias, porque não é fácil, é uma doença muito forte, uma doença muito chata. Tinham dias que a gente mal conseguia conversar um com o outro, porque as ideias não se organizavam, como eu comentei antes. Eu queria gravar vídeo, eu queria falar, eu tenho conteúdo aqui, eu tenho roteiros escritos, a Pílula Vermelha, eu tenho vários conteúdos prontos aqui que era só gravar, de roteiro, que era sentar e ler, sabe? E eu não conseguia, começou a falhar a memória. Ouvi alguns relatos de profissionais que tiveram coronavírus e que após se curarem não conseguiram voltar a trabalhar porque tiveram perda de memória, perda da capacidade de exercer suas funções. Então eu não estou reclamando, eu estou falando, eu estou compartilhando com vocês, porque nós tivemos a melhor possibilidade, sabe? A gente ficou sem trabalhar, a gente ficou sem fazer nada, mas por sorte nós temos pessoas que nos ajudam, pessoas que apoiam esse conteúdo aqui, então nós não passamos nenhuma necessidade, nós tivemos apoio, nós tivemos auxílio médico e tudo mais, e ainda assim não foi fácil, não foi gostoso, não foi nem um pouco agradável, tá? Então, com isso eu acabei abordando também um outro tópico aqui, que eram as condições de onde nós estamos, né? Longe da família, longe da maioria dos nossos amigos, começando uma nova vida, num novo lugar, novas amizades, etc. Mas ainda assim tudo muito novo, né? E, bom, como que nós estamos agora? Agora eu tô aqui gravando esse vídeo, né? A Ariane tá lá na sala dela, fazendo os trabalhos dela, recuperando o contato com as pessoas. Nós não estamos ainda dispostos, existe um cansaço muito grande que nos assola. Eu acho que só na minha adolescência, sabe, naquela fase de
de noitadas e etc, que eu dormia até 11 da manhã por aí. E agora eu tô tendo dificuldade de sair da cama antes das 10. E por mais que eu durma cedo, tá? E quando eu acordo cedo, quando eu vou lá, coloco o despertador e etc, eu levanto e eu fico um zumbi. E eu tenho que voltar e dormir. Então, o sentimento é de muito desgaste, né? Eu estava me sentindo um pouco melhor no domingo e eu resolvi lavar o carro, porque o carro estava imundo. Falei, bom, lavar o carro, tem um carro pequeno, um Celta, um carro pequeno. E aí na segunda-feira, nossa, parecia que eu tinha corrido meia maratona. Meu corpo inteiro desgastado, cansado, eu tô com uma dor no braço até agora. E hoje, né, enfim, já é terça. Não sei quando que esse vídeo vai pro ar, mas hoje que eu tô gravando é terça-feira. Com tudo isso que a gente passou, né, qual que é a minha opinião sobre isso tudo, sobre tudo que está acontecendo no Brasil, sobre tudo que a gente está vendo, né? Aliás, só para concluir o raciocínio, né, como nós estamos agora, nós estamos bem, estamos medicados com outros medicamentos para essas sequelas que ficaram, né? Então, eu acredito que no máximo em mais uma semana nós estejamos com os corpos melhores, com mais disposição, e aí é voltar devagar o processo de se exercitar, de se movimentar. Então, estamos bem e acho que ficaremos melhores em breve, né? Enfim, qual é a minha opinião sobre isso tudo? Primeiro que a minha opinião, ela não está certa, ela não está errada, ela não serve para te convencer de algo, ela só serve para ser. Então, enquanto minha opinião, perceba, eu não quero te convencer, não quero argumentar nada com você, só quero te falar como eu me sinto. Ah, mas não me importa como você se sente, Marcelo, mas me importa como eu me sinto e me importa falar aqui. Então, como eu me sinto? Eu me sinto muito triste, sabe? Eu me sinto muito mal de ver a direção que nós estamos indo. Eu tive dias de muita ausência de esperança. E isso é muito triste, porque eu sou uma pessoa muito positiva, sou uma pessoa de bem com a vida, sabe? Por pior que esteja a situação, eu tento achar alguma coisa mais viável para observar, né? Um outro viés daquilo tudo, uma outra possibilidade de observação. Mas eu estava muito triste, porque eu não consigo entender de verdade o rumo que as coisas estão tomando, as ideias que as pessoas estão defendendo, os absurdos que estão sendo ditos. E eu não vou nem falar aqui sobre política, eu vou falar sobre pessoas, tá? As pessoas que eu tenho contato, as pessoas que eu ouço, as pessoas de verdade, não essas pessoas que estão interpretando papéis e etc, que estão lá cumprindo seus mandatos, etc. As pessoas de verdade, essas pessoas, elas estão vivendo numa realidade paralela, sabe? Aqui em Florianópolis, tiveram dias que a gente via, né? Tinha que ir no mercado, tinha que ir para algum lugar e etc. Tiveram dias que a gente via assim, umas aglomerações absurdas em lugares que não faziam sentido. Sabe, teve noites de eu estar voltando do mercado e aqui na rua de casa, mais pra cima, tem um bar, que eu acho que é um bar de forró, não sei do que é aquele bar. Mas, gente, na boa, é um bar pequenininho mesmo. Devia ter umas 300 pessoas lá dentro, juntas, parecia carnaval, sabe? Carnaval sem coronavírus. Então, eu não sei que realidade que essas pessoas estão vivendo, né? E eu entendo que quando você não tem nenhum caso na sua família, quando você é assintomático e etc. E eu cheguei a pensar que eu era assintomático. Eu cheguei a pensar isso porque, né, nós saímos de Campinas, viemos para cá, a gente teve interações com outras pessoas em diversos momentos, demasiada, mas por necessidade da mudança e tudo mais, né? Então... cheguei a pensar que eu era sintomático, que eu já tinha sido contaminado e não tive nenhum sintoma. Mas não é a realidade, né? Então eu me pergunto se dessa forma, se por exemplo eu estivesse em Campinas, né, se eu tivesse encontrado com a minha mãe, se eu tivesse encontrado com alguém, como muitas pessoas que eu estou vendo por aí estão fazendo, eu teria passado isso para ela sem saber, né? Então...
A minha opinião sobre isso tudo é que as pessoas elas estão vivendo em ilusão, elas estão vivendo em fantasia. Como dizem os hindus, Maya, grande véu de Maya que cobre a nossa visão para a realidade, para aquilo que está além do que os nossos olhos enxergam. Parece que Maya se intensificou, né? E as pessoas estão fora de si mesmas, né? Vivendo numa negação absurda. E, bom, você quer viver em negação, você viva, você quer discordar das coisas, você discorda, assim como eu tenho o direito de concordar, você tem o direito de discordar, mas a minha liberdade acaba quando começa do outro. Quando eu começo a interferir na realidade do outro, com as minhas ações de forma negativa, aí a minha liberdade acabou. Então, a minha opinião sobre isso tudo é que as pessoas elas precisam cair na real. E de verdade, eu não quero que você fique doente para cair na real. Eu não quero que você tenha um familiar doente. Eu não quero que você perca ninguém para cair na real. Eu desejo do fundo do meu coração que todo mundo caia na real. E aí uma pessoa virou e falou outro dia para mim: ah, mas todo mundo vai ficar doente. Todo mundo vai pegar esse vírus. Olha, não sei se todo mundo vai pegar. Mas a questão é que a menos pessoas possível peguem isso ao mesmo tempo, porque de novo eu e a Ariane fomos muito abençoados por não precisarmos de um hospital, tá? Mas quem precisa de um hospital agora vai estar exposto às mais diversas barbáries, porque essas pessoas que trabalham nos hospitais elas estão esgotadas, elas estão doentes, elas estão mal. Parte do nosso trabalho aqui é lidar com a cabeça, com a mente das pessoas, com as nossas terapias, com as nossas práticas, com as nossas aulas. É entender a filosofia do processo racional das pessoas. E eu digo para vocês, as pessoas estão perdendo a razão. Então você imagina esses profissionais da saúde, esses seguranças que trabalham nos hospitais, esses enfermeiros, médicos, etc., o quanto essas pessoas não estão dando sangue no trabalho. Então, se eles estão nesse cenário, com certeza a mente deles está também bagunçada. Então, muito difícil para quem está precisando ir para um hospital. Então, de novo, acordem, olhem à sua volta, se protejam. Ah, Marcelo, mas você pegou. Sim, mal saindo de casa, saindo de máscara, com álcool em gel, mantendo a distância das pessoas, e ainda assim eu peguei. Como eu desenvolvi os sintomas primeiro, eu trouxe isso para dentro de casa. Fiquei morrendo de medo do que poderia acontecer com a minha mulher. Morrendo de medo. Eu amo ela demais e eu fiquei preocupadíssimo do que poderia acontecer com ela. Graças a Deus nada aconteceu nem com ela e nem comigo. No máximo uma sequela de tosse comigo. No máximo dores no corpo para ela. Mas ainda assim podia ser pior. E é isso que eu quero que as pessoas entendam. Entendam a sinceridade desse momento. Não é hora de fazer nenhuma bagunça. Não importa a sua idade. Não importa. Já foi isso. Por mais que as pessoas dissessem, por mais absurdo que fosse, as pessoas diziam isso no começo. Ah, essa doença só mata pessoas velhas. Era assim que falavam. Isso é um absurdo. E não é mais a realidade. Então, é muito importante para mim me abrir. É muito importante que essa situação seja aberta. Então, se abram, conversem, usem esse espaço aqui embaixo para falar o que vocês estão sentindo, como vocês estão se sentindo, porque de verdade é difícil, é muito difícil, né? E eu espero do fundo do meu coração que você não passe por isso, se você não passou. Se você está contaminado, está doente, está em casa, desejo do fundo do coração que você resolva isso em casa. Se você tiver que ir para um hospital, mando as minhas mais sinceras vibrações para que seja um processo bom, que você encontre profissionais que não estejam esgotados. E se porventura você perdeu alguém para essa doença, eu desejo do fundo do meu coração as mais sinceras condolências,
Porque não tem essa, como tem muita gente do mundo espiritualizadas aí falando que a hora é a hora, porque se for para ser de corona vai ser de corona, se for para ser de acidente vai ser de acidente, tal. Não, acidente é acidente, corona é evitável. Então não se exponha desnecessariamente. Óbvio, tem gente que tem que sair para trabalhar, tem gente que não dá para ficar em casa. Nós mesmos ficamos numa situação muito complicada por não trabalharmos essas 3 semanas. Mas, se você pode, fica quietinho em casa. Porque eu vou te falar uma coisa. Eu preferia 2 semanas de lockdown fechado em casa com saúde do que as 4 semanas que eu estou fechado em casa sem saúde. Bom, é isso, né? Eu já falei bastante, acho que eu consegui me abrir, né? Acho que eu nunca tinha me aberto desse jeito online, mas enfim, tá aí a minha visão. Agradeço quem ficou até o fim, obrigado por ter me ouvido até aqui, espero do fundo do coração que tenha te servido de alguma coisa, né? Que minimamente tenha te servido para saber sobre a gente, se você tem algum carinho por nós, se você se preocupa com nós. Logo a Ariane também vai fazer um vídeo falando sobre isso tudo, a ótica dela, algumas percepções que ela teve, que eu também tive, que a gente conversou em dias que estávamos melhores, né, sobre responsabilidade de cada um, mas eu vou deixar isso para ela. E, bom, tô voltando, tô com muita vontade de gerar muito conteúdo para esse canal, quero ver se eu consigo ampliar de 1 vídeo por semana para 2, quiçá 3, né, vamos ver. Então, se inscreve aqui para você não perder isso, clica no sininho para que o YouTube te notifique na hora que os vídeos saírem, comenta aqui embaixo o que você sente, como você está sentindo, o que você achou disso tudo que eu falei, dessa abertura aqui inédita, né? Me fala se você gostou desse tipo de vídeo, que eu estou me expressando, né? Não estou falando sobre um conhecimento, sobre uma técnica, sobre uma filosofia, nada, estou me expressando. Me fala se você gostou disso, que aí eu faço mais, tá bom? Então é isso, obrigado de novo, fiquem em paz, se cuidem, por favor.